Aleluias. Glória a Deus. O povo estava... Tem gente com fome aí? A maioria. A graça e a paz do Senhor esteja sobre nossos corações. Amém, igreja? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quão gratificante é estar nesse lugar. Quão gratificante é estar na casa do Senhor, nesse lugar de adoração, esse ambiente de adoração. É aqui que nós nos sentimos muito bem, é aqui onde nós somos envolvidos, onde nós aprendemos mais de Deus, onde nós sentimos o toque do Espírito Santo de Deus e vemos o poder que está na palavra, o poder que há na palavra do Senhor, amém? Eu queria que você curvasse sua cabeça nessa hora, vamos estar orando ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, nessa hora, em nome de Jesus, eu quero te exaltar pela beleza da tua santidade. Quero glorificar ao teu nome, Espírito Santo, glorificar a Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que nos transformou, que nos deu vida, que mudou a nossa história, que mudou o nosso destino. Por isso eu quero te exaltar nessa noite. Quero glorificar a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é santo. Pai, queremos te pedir que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, venha ministrar aos nossos corações nessa noite, trazendo assim, Senhor Deus, entendimento, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo assim, Senhor, convicção e aumentando a nossa fé dia após dia, para permanecermos fiéis a Ti, permanecermos fiéis nos Teus caminhos, até que o Senhor venha, até a Tua volta, Senhor. Pai, nessa hora te pedimos ainda pela nossa nação, te pedimos pelo Brasil, que o Senhor possa, cada dia, Senhor Deus, estar tomando conta, que o Senhor possa fluir sobre a nossa nação, que o Senhor possa trazer vida sobre a nossa nação, que o Senhor venha tirar toda a podridão, toda a injustiça que tem sido revelada, Senhor Deus, diante da nação brasileira. Então nós te pedimos pelo nosso estado também, pelo Maranhão, que o Senhor venha assim por completo, porque eu sei, Senhor, que o Senhor, fazendo sobre a nação brasileira, fará em todos os estados do Brasil. Nós te oramos, agradecemos e exaltamos o teu nome nessa noite. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, nessa noite nós iremos falar, inclusive nós já temos o tema da nossa mensagem, que é mude o ambiente e recupere a visão. Mude o ambiente e recupere a visão. Nós sabemos que todos nós fomos inseridos, ou nós fazemos parte, ou nós somos inseridos em um ambiente onde vivemos, ou onde passamos a maioria do nosso tempo, de nossas vidas. E o Senhor tem falado no meu coração, o Senhor tem ministrado há alguns dias, alguns meses, em relação ao ambiente, relembrando o ambiente em que eu vivi a maioria da minha vida, a minha infância, a minha juventude, e o ambiente que eu estou inserido hoje. E assim, Senhor, eu tenho tido muita gratidão, eu tenho agradecido muito a Deus quando olho para a minha vida hoje. Eu não falo em termos em bens materiais ou financeiros, mas a minha vida espiritual como um homem, como pai, como um profissional, como um ser humano, a transformação e a mudança que Deus fez, não só na minha vida, mas eu sei que na vida de cada um de nós, que aqui estamos. E o ambiente onde eu fui inserido, onde eu nasci, a casa da minha mãe, a casa dos meus pais, não foi um ambiente adequado. Eu falo assim em questões porque eu sou o filho mais novo de uma família de 7 filhos. E
Aos 4 anos de idade, mais ou menos, 3, 4 anos, eu não me recordo ao certo, o meu pai abandonou a nossa família, abandonou a minha mãe, e nós ficamos sobre o domínio, sobre o comando dela. E ali era um ambiente onde a minha mãe não tinha conhecimento de Deus, ela não tinha o conhecimento da palavra de Deus, ela aprendeu o que foi ensinado. E em uma casa, geralmente, em um ambiente, em uma casa de uma família pobre, você fica mais vulnerável, a tendência em si, onde você não tem o ensinamento da palavra, onde você não tem o conhecimento da palavra, vivendo em um lar sem um referencial de pai, sem um referencial, sem um líder, geralmente você fica mais vulnerável à perdição, ou viver em um mundo perdido, ou ser inserido em ambientes de total reprovação de Deus e muitas vezes da sociedade. E o meu pai, ele não foi um bom pai, ele não foi um líder, ou seja, a vida dele era de bebedeiras, ele era viciado em álcool. As poucas lembranças que eu tive dele como criança não foram umas lembranças, as melhores lembranças. E ali, durante toda a minha vida, durante toda a minha juventude, durante todo o percurso, durante toda a minha vida, eu tinha minha mãe como exemplo. A minha mãe sempre foi um exemplo para mim. Mas em si, a minha tendência, como também dos meus irmãos, a gente vai se espelhando, ou olhando para aqueles que estão acima da gente. E a minha início de juventude, as pessoas diziam que eu ia ser igual ao meu pai, né? Então, geralmente as pessoas, os próprios familiares, eles dizem, isso aqui vai ser igual ao pai dele. E meu irmão mais velho, ele começou a beber, e eu me espelhava nele. Eu não bebia ainda, mas me espelhava nele, porque ele era um referencial para mim. Eu sentia nele proteção, mas que chegou um certo momento em que ele também começou a me inserir no ambiente que ele vivia, que era um ambiente de bebedeiras, de farra, de prostituição. E ali eu me deixei levar, eu me deixei dominar por esse ambiente, por essa falsa visão, por essa cegueira, tanto seguindo os passos do meu irmão, como também da turma, da minha escola, da turma do meu colégio, onde ali também eu estava inserido. E ali eu tive alguns anos, em meio a farras, em meio à prostituição, em meio a bebedeiras, em meio a vícios como cigarro. Eu não era viciado em cigarro, eu dizia assim, porque eu só fumava quando estava bebendo, mas ali já começava a me dominar, porque todas as vezes que eu bebia dava vontade de fumar. E a questão de drogas, eu usei, mas usava muito lança-perfume na época, tinha um lança-perfume. A nossa turma, a turma ali dos meus amigos, a turma em que eu convivia, começaram a usar, e eu também, em meio a práticas, comecei a praticar também. Uma cegueira completamente cego, inserido em um ambiente de morte, em um ambiente onde praticava várias coisas, e ali desagradava a Deus, desagradava a minha mãe, que eu tinha ela como referencial. E minha mãe sempre, ela falava que ela tinha um sonho, que eu fosse bem sucedido, que eu trabalhasse em um banco, que era o sonho dela, já que a gente viveu toda a nossa vida de sofrimentos, uma vida, nós nunca passamos fome, graças a Deus, mas era uma pobreza, era pobreza grande, assim, em relação, porque uma mulher só,
criar 7 filhos e educar, botar para estudar, semi-analfabeta, só com uma profissão. Então minha mãe foi assim uma guerreira, e sempre nos aconselhando para o bem, mas como eu falei, a gente era vulnerável a práticas do pecado, a práticas de coisas que não agradavam. E em meio à minha juventude, em meio ao ambiente em que eu vivia, eu comecei a sofrer por conta disso. Eu comecei a sofrer, pegar o sofrimento da minha mãe, porque ela sofria muito em relação a isso. E de repente eu fui tocado, naturalmente. Em meio a esse sofrimento, eu comecei a me arrepender de algo, das coisas que eu fazia. E eu comecei, pastor, na época, a gente recebia aquele Novo Testamento na escola, a Bíbliazinha Novo Testamento. E eu me lembro que, ao saía com a turma para beber, às vezes quando a gente retornava, a gente ia para a casa de um deles, e um dia eu peguei um Novo Testamento, aquele Novo Testamento, e ali em meio a bebedeiras, bêbado mesmo, na verdade, eu me lembro demais, que eu abri ele abri ele em Mateus 24, que falava do princípio das dores. E ali eu comecei a ler Mateus 24, e eu lembro demais que eu falava para eles, essa é a realidade. Digo, o mundo está perto de se acabar, né? Que a gente tinha medo de acabar o mundo. Eu digo, o mundo está perto de se acabar. Isso no ano de 99. E eu comecei a ficar com medo. Na verdade, eu comecei a ficar com medo. Eu digo, meu Deus, tudo que a gente está fazendo aqui é errado. Aí eles diziam, não, mas agora tu quer ser crente. Eu disse, não é que eu quero ser crente não, mas está aqui. E aí tinha um dos amigos da gente, que ele era desviado, né? Na época a gente lutou com ele até ele se desviar. Nós fomos irresponsáveis, na verdade, nem responsáveis pelo desvio dele, na verdade. A gente insistia tanto que ele se desviou. E ele era muito, o André conhece ele, e ele dava aula na EBD, na época, na igreja dele. E o cara se desviou e a gente pedia para que ele explicasse ali o que a gente estava lendo, para que ele explicasse. E ele começava a falar, e um dia a gente decidiu. Eu decidi a parar. E decidi parar e eu disse, eu vou para a igreja. E marquei o dia, marquei com ele também, um rapaz que era desviado. E eu e um amigo meu, nós fomos para a igreja. Num domingo, nós assistimos o culto em uma certa igreja. O culto terminava mais cedo. E terminou o culto, nós não nos convertemos. E ele chamou, ele disse, Joãozinho, vamos... Já que a gente não virou crente, então vamos lá para o Clube dos Jovens. Era um dia de domingo. Nós vamos para o Clube dos Jovens. Aí eu falei para ele, não, a gente passa lá na primeira igreja batista. A gente passa, vai percurso, a gente pega as bicicletas, a gente passa lá. E aí, de lá a gente vai para o Clube dos Jovens. E nós fomos. E eu lembro que a igreja nesse dia estava cheia, estava passando um filme. A gente assistiu do lado de fora, pela janela. E naquele dia, no dia 13 de março de 1999, eu me lembro a data, dia 13 de março de 1999, eu assisti ali, da janela daquela igreja, eu assisti o filme, e eu confesso que eu não vi nada, não enxerguei nada, mas os meus olhos se abriram quando eu estava lá na frente já. E eu estava lá na frente e alguém chegou para mim e disse, tu se converteu. Aí ele era meu vizinho, eu sabia que ele era crente, vizinho de rua. Ele veio me dar os parabéns. E ele disse, parabéns, agora tu é crente. E aí eu
nervoso, aquele nervoso, né? Mas os meus olhos naquele momento, eles se abriram. E ali eu fui inserido em um novo ambiente. Eu fui inserido em um novo recinto. Aleluias. E essa palavra, mude o ambiente, recupere a visão. Eu queria que você abrisse o texto base dela. Está em Marcos, no capítulo 8. E eu estava lendo essa palavra. E alguns dias, alguns meses eu tenho, assim, com o meu coração, sempre grato a Deus, agradecendo por tudo que Deus tem feito na minha vida, mesmo sem merecer. Você pode projetar aí Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22, para que entendamos. Aleluias. Diz assim: então foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos. A sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Não entre no povoado. Então, assim como eu falei, naquele dia, aquele 13 de março de 1999, confesso que não vi quando eu dei o primeiro passo, mas os meus olhos se abriram quando eu já estava lá na frente. E Jesus aqui, como nós acabamos de ler, tiraram da aldeia de Betsaida um homem cego. A Bíblia não diz que ele era cego de nascença, como em algumas palavras, algumas passagens dos evangelhos, ele cita alguns cegos que diz cego de nascença. A Bíblia não fala que esse homem era cego de nascença, mas que lhe trouxeram um cego, tiraram ali daquela aldeia, tiraram daquele povoado e levaram a Jesus. E aí a Bíblia diz que Jesus cuspiu, tocou-lhe os olhos. A visão do homem, ela não foi restaurada totalmente, mas ele já via. Na segunda vez ela foi restaurada totalmente e ele foi curado. E Jesus disse para ele: vá para a sua casa. Ou seja, aquela aldeia não era a casa daquele homem, aquela aldeia não era o ambiente familiar dele. E Jesus disse: não entre na aldeia, ou não entre no povoado. E aí, queridos, contando ainda sobre a minha história, quando eu me converti, quando os meus olhos se abriram, e ali eu fui totalmente envolvido em um ambiente, fui inserido em um ambiente onde eram reuniões de ensino da palavra, reuniões de aprendizado da palavra de Deus, de segunda a sexta. Sábado era culto e domingo era culto. E eu lembro que eu estudava à noite, e para que eu participasse daquelas reuniões, eu comecei, o colégio que eu estudava, ele não tinha espaço, o recreio era na praça, que era o colégio municipal. E eu lembro que eu assistia 1 ou 2 horários, e pegava a minha bicicleta e ia para a igreja. Pegava a minha bicicleta e ia para a igreja. Pegava a minha bicicleta e ia para a igreja. E ali eu fui modificando, eu fui saindo, eu fui me distanciando da aldeia, ou me distanciando do povoado, me distanciando daqueles ambientes onde poderiam me trazer de volta a cegueira, onde poderia me trazer de volta a perda da minha visão por completo, porque minha visão estava em Jesus. E ali eu fui me afastando, fui me aprofundando na palavra de Deus. Mas em certos momentos da minha vida, Miquéias, eu voltei para o povoado.
eu voltei para a aldeia, onde pessoas me conduziram novamente, onde eu comecei a perder a minha visão novamente, pastor. E eu já contei essa história algumas vezes, e eu lembro que o mesmo que converteu comigo naquele domingo, e em um certo momento, em um certo dia, eu voltei às novas amizades, às velhas amizades, e eu comecei, lembro numa tarde de sábado, andar com aquele pessoal que era do ambiente antigo, e eu fui com eles. Eles, não, vamos, a gente vai dar só uma volta e tal, de moto, e beleza. Me chamaram, e eu fui. Ia chegar em um certo local, era um bar, era um ambiente em que eu frequentava, era um ambiente onde eu fui inserido, onde eu estava, quando eu estava cego, quando eu vivia aquela vida de cegueira. E eu disse, realmente não tem nada. Não tem nada não, tu não precisa beber. Eu digo, não tem nada mesmo não. E eu fui. E lá insistiram, e eu recusando. Chegou um certo momento que eu me deixei levar. E voltei às mesmas práticas naquele dia. E quando eu cheguei em casa, aquele arrependimento, bate o arrependimento, a vergonha e também uma arma muito forte que o diabo usa para tapar a nossa visão, a trazer cegueira novamente. Todo mundo está sabendo, lá na igreja todo mundo está sabendo, né, do teu pecado. E a gente fica naquela vergonha, as pessoas nem sabem, mas na nossa cabeça, a gente acha que todo mundo está sabendo, então eu não vou mais para lá. E tinha acontecido isso, aí eu chamei esse amigo meu que tinha convertido comigo, fui confessar meu pecado para ele, do que tinha acontecido. Aí ele disse para mim, disse, Joãozinho, já que, cara, aconteceu isso, foi. Pois então a gente vai lá para frente do clube beber. E o cara tá... Aí eu disse, eu não acredito, porque eu ia procurar o líder de jovem na época, eu disse, eu vou procurar fulano de tal. Ele disse, não precisa não. Cara, então vamos lá para frente do clube. Aí eu disse, então vamos. E ali, nós fomos. Aí começamos a beber novamente. Aí eu disse para ele, eu bebo, mas eu não entro no clube. Eu disse, eu não vou entrar no clube. Aí ele disse, não tem nadinha. A gente já está aqui mesmo. E aí eu fiquei naquela. Rapaz, eu não sei se eu vou, se eu não vou. E tal. Ele disse, não, eu pago a tua entrada. Aí eu resolvi ir. E aí, quando nós fomos chegando na entrada do clube dos jovens, que eu olho uma pessoa lá, que bateu assim, ela não me viu, mas eu vi ela. E aí eu baixei minha cabeça e digo, eu não vou entrar ali. Ele disse, por quê? Eu disse, rapaz, o discipulador está ali. Gente, na época, o pastor Cláudio Van trabalhava de mototáxi. E aí, ele ia para o trabalho dele lá de mototáxi, na frente do clube. E aí, quando nós fomos entrando no clube, terminava o culto, ele ia trabalhar. E ali, quando eu, naquela multidão que foi entrando, que eu vi ele sentado na moto, eu saí me escondendo. E eu disse, eu não entro, porque o discipulador está ali, moço. Aí ele ficou, não, vamos entrar para o outro lado. Eu digo, não vou. Aí só sei que o pastor pegou um passageiro e saiu. Ele insistiu e eu entrei. Mas aquele lugar, aquele ambiente, eu entrei ali com tanta vergonha. E ali eu entendi que não era mais o meu local, o meu ambiente, a minha habitação. E as pessoas chegavam para mim e diziam assim, alguns dos que me conheciam, diziam, eu sabia que tu não aguentava. Eu te falei que tu não aguentava. E eu
envergonhado, muito envergonhado. Cheguei de madrugada, umas 3, 4 da manhã. No outro dia a mãe me perguntou, e eu menti para ela, dizendo que estava em um evento da igreja, no local lá, tal. Inventei que tinha até falecido um irmão lá, um senhor da igreja, e eu estava lá, até não sei que hora, Fran, 4 da manhã. No outro dia, muito arrependido, e eu decidi voltar. Naquela noite eu me reconciliei novamente. O Senhor cuspiu dos meus olhos e reabriu os meus olhos e me devolveu a visão. Me restaurou a visão novamente. E eu disse: Senhor, na época a gente brincava, eu disse: nem que eu entre no céu com 7, mas eu quero passar. Porque no colégio a gente dizia: não, 7 dá para passar, né? 10 é para os bons. Eu disse: mas eu quero passar nem que seja com 7. Eu quero entrar nem que seja com 7 no céu. Eu disse: eu posso cair 1000 vezes, mas eu não vou ficar caído. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou restaurar a minha vida. Eu vou me restaurar. Eu vou pedir ao Senhor. E Deus fez assim. A minha vida, ela não foi fácil. A minha vida cristã, ela não foi fácil. Mas o Senhor tornou ela fácil novamente. Quando eu decidi, quando eu fixei, onde eu me achei, o ambiente em que eu me encontrei, eu disse: Deus, para lá eu não quero voltar mais. Para o mundo eu não quero voltar mais. Então, se o Senhor me deu uma visão, o Senhor restaurou, o Senhor me tirou a cegueira, e nós sabemos que é isso que acontece na nossa vida espiritual. Os nossos olhos são abertos quando nós encontramos a Jesus. Quando nós encontramos o Evangelho, os nossos olhos se abrem. E uma nova vida, é uma nova história. E assim, uma palavra que tem queimado no meu coração, em respeito à gratidão. Às vezes eu estou orando ao Senhor e eu tenho falado, digo: Deus, eu não mereço, eu não sou merecedor. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Samuel. Essa palavra, ela tem assim me consumido, na verdade. Segundo livro de Samuel, no capítulo 9, quando eu olho para minha família, quando eu olho para minha esposa, para os meus filhos, e a última vez que eu falei para eles, agora a gente estava viajando, a gente estava voltando de viagem, e eu falei para eles, eu disse: olha, eu agradeço a Deus por vocês, porque para mim não tem algo tão precioso, não tem algo tão valoroso, eu não tenho riqueza maior nesse mundo do que vocês, a minha esposa, os meus filhos. E saber que aquilo que eu não tive, pastor, aquele referencial que eu nunca tive, hoje eu posso olhar, o Senhor me ensinou, o Senhor me modelou, para que eu possa transmitir, ou para que eu possa transferir para eles aquilo que eu não tive. E aí eu fico: Deus, é muita graça, é muito amor, é ser muito amor envolvido do Senhor para com nossas vidas, para com cada um de nós, outrora pecadores, deficientes. Eu vou usar essa palavra nesses dois textos. Você pode projetar aí 2 Samuel, no capítulo 9. A Bíblia fala, como a gente leu em Marcos, de alguém deficiente, alguém cego. E agora a gente vai ver a história de Mefibosete, aleijado das 2 pernas. Aleijado das 2 pernas, descendente de rei, neto do rei Saul, alguém que vivia no palácio, alguém que vivia
que tinha as melhores comidas, porque participava da mesa real, alguém destinado ao trono, mas que foi inserido em um ambiente de morte, onde deficiente, aleijado das duas pernas, foi para um lugar onde o significado, esse local não tinha vida, não tinha nada que prestasse, Diz, certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, ele respondeu. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, respondeu. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lós-Debar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lós-Debar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: eis aqui o teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencia ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: devolve ao neto de Saul, o seu senhor, tudo que lhe pertencia a ele e à família dele. Você, os seus filhos e os servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mefibosete, porém, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos filhos do rei. Aleluias! Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Queridos, essa palavra aqui de 2 Samuel, ela tem, nos últimos meses, ela tem, assim, como eu falei, ela tem consumido meu coração, ela tem me tocado tão profundo, tem tocado profundamente. E na última ceia, na ceia do Senhor, eu lembrando dessa palavra, olhando a mesa da ceia, e lembrando, pastor, da mesa que eu participava, das mesas que eu participava, das mesas que você participava, e eu fiz assim, como Mefibosete falou para Davi, eu falei para o Senhor, eu disse: meu Deus, como pode o Senhor ser tão bom a ponto de se portar com um cachorro morto como eu, destinado a viver na miséria, a viver na escravidão. Lós-Debar significa lugar de morte, lugar onde não tem vida. Não se plantava lá, porque nada dava. E Mefibosete, neto do rei Saul, um homem acostumado a ter as melhores coisas, de repente ele é inserido em um ambiente de morte, em um ambiente onde a visão dele foi completamente mudada, onde ele perdeu completamente a visão de reino, de rei, e ele se achava um cachorro morto, um
um homem aleijado, deficiente das 2 pernas. Quantos deficientes tem aqui nessa noitinha, lá no mundo? Cego, manco, escravizado, dominado, destinado a viver na miséria, na dor, e acima de tudo, sem vida, assim como eu. E eu sempre digo: Senhor, como o Senhor usou, através de Jesus, de bondade para comigo, de bondade, de misericórdia, de amor profundo, a um cão morto como eu. Eu disse: o Senhor me faz participar da ceia do Senhor, do banquete. E me tornar, como disse o rei Davi, que ele vivia ali como seus filhos. E nós temos um Pai que é Deus. Se nós vivemos como filhos, nós somos irmãos de Jesus. Aleluias. Meu Deus. E o que é mais interessante, o que é poderoso, o que é real, que quando nós estamos na mesa do Rei, a nossa deficiência ela não aparece. A nossa deficiência ela não é revelada, porque nós estamos ali como filhos. Que entendamos o poder dessa palavra, o poder dessa visão de cachorro morto a comer todos os dias na mesa do Rei. Todos os dias na mesa do Rei. E ali, querido, nossa cegueira ela não vai aparecer. A nossa deficiência ela não aparece. Porque nós estamos ali como príncipes. Nós somos príncipes e princesas do Senhor, comprados pelo sangue de Jesus, resgatados pelo sangue de Jesus, resgatados pelo sangue poderoso de Jesus. Então não se sinta um cachorro morto, porque você é príncipe, você é princesa do Senhor. E esse ambiente onde você foi inserido, onde Jesus nos inseriu, ele é um lugar de visão, ele é um lugar de conquista, ele é um lugar de cura, de restauração, de poder de Deus, onde Deus nos usa para entrar na aldeia e trazer os cegos que ali estão, para que Jesus toque os olhos e eles se abram e eles tornem a ver. Aí lá no meio da aldeia, trazer pessoas, resgatar pessoas e inserir nesse ambiente tão leve, tão amável, a resgatar aqueles que estão em Lodebar, no lugar onde não tem vida, no lugar de morte, para que eles sentem na mesa do Rei, para que eles participem da mesa do Senhor.
Isso é algo tão poderoso, é algo tão gratificante, que só Deus, só Jesus. E quando nós olhamos para a liderança dessa igreja, para os líderes de células, para os discípulos, pessoas que cada um tem uma história de vida, tinha uma deficiência, onde ali era preso, onde estavam fixos. E hoje nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de conquistas, nesse ambiente de vida, que é a igreja do Senhor. Visão restaurada, casamentos restaurados, onde Deus vai nos moldando, Deus vai nos ensinando. Aquilo que eu não tive, eu posso dar, porque eu tenho o amor do Pai. Eu tenho o amor do Pai. Alguém destinado a ser como meu pai, mas que foi resgatado do lugar de morte. Hoje eu tenho vida na minha casa. Eu tenho orgulho da minha esposa, eu tenho orgulho dos meus filhos. Eu tenho orgulho do meu pastor, dos meus pastores. Eu tenho orgulho dessa igreja. Desse lugar de adoração, desse recinto. Olhar para esse lugar e ver o quanto o Senhor é bom. Aqui é a bondade de Deus, é o amor de Deus envolvido nesse lugar. Não falo do ambiente físico, mas dessa igreja. Da igreja que somos nós. Do mais novo ao mais velho. Olhar esse lugar nos cultos de adoração a Deus e saber de onde nós saímos, de onde o Senhor nos tirou. De lembrar de um lugar, de uma casa, de uma pequena casa, de um pequeno quintal, onde a nossa visão, tentaram impedir essa visão do Senhor, colocada sobre nós, de tirar pessoas do mundo. Nós orávamos pelos perdidos, eu lembro demais, lá na casa do pastor Claudivan. Pastor Claudivan, pastora Keliane, pastor Raniel, pastora Dayana, eu e Verônica. Eu lembro demais das nossas orações. Envia-nos os perdidos, os rejeitados. E nós orávamos ali por busca a Deus continuamente, por buscar a Deus, por não querer nos afastar de Deus, mas permanecer na palavra do Senhor, buscando ao Senhor, sem ter a visão de uma igreja em si. Mas Jesus precisava chegar até você. Jesus precisava tocar os teus olhos. Jesus precisava te tirar de Lodebar. Você se arrastando, aleijado, cego. Para que Mefibosete saísse de Lodebar, precisou alguém lá tirar ele. Aquele homem, para recuperar a visão, alguém tirou ele e levou até Jesus. A aldeia não nos pertence mais. Jesus disse: vai para a tua casa, volta para a tua casa.
Volta para a tua casa. Convido você a se colocar de pé nessa noite. Deus nos escolheu desde o ventre materno. Deus nos escolheu desde o ventre materno. Nós somos descendentes de rei. Nós somos descendentes de rei. Príncipe não nasceu para ir para um lugar de miséria, lugar sem vida. Princesas não nasceram para ir para um lugar de miséria, para um lugar que não tem vida. Viver em aldeias. Mas entenda que o propósito de Deus é nos trazer, nos tornar, nos colocar diante da sua mesa, assentar junto com os príncipes, participar da mesa do Senhor. Feche seus olhos. É só você e Deus nessa noite. Saia do lugar que limita a tua visão. Saia do ambiente que tem te paralisado. Mude, saia. Eu não sei do seu dia a dia qual ambiente você está inserido. No seu trabalho, na sua escola. Seja onde for. Se tiver tapando seus olhos, saia. Fuja, não volte mais para lá. Volta para casa. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Pai, nessa hora nós te exaltamos porque o Senhor é bom. Te adoramos nessa noite porque o Senhor é bom. Te adoramos porque o Senhor é santo. Te adoramos porque o Senhor é eterno. Te adoramos, Pai, pelas tuas bondades, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Te adoramos, Senhor. O Senhor ter enviado a Jesus a morrer por homens pecadores, homens maus. E o Senhor nos amou, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos resgatou. Te adoramos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Espírito Consolador, aquele que nos assiste, aquele que nos direciona. Pai, nós Te adoramos nessa noite, Senhor. Nós Te exaltamos porque o Senhor é bom. Nós Te exaltamos, nós glorificamos o Teu nome porque nós sentimos a Tua presença. Nós sentimos a presença do Pai. Nós sentimos a presença do Pai aqui na nossa casa.
porque hoje nós voltamos para casa, nós estamos em casa. Os nossos olhos foram abertos e hoje nós ceiamos com o Pai. Pai, eu oro por cada vida aqui presente, Senhor, por cada família aqui representada, Senhor. Que haja uma multiplicação, meu Deus, de fé. Que haja uma restauração, meu Deus. Aqueles que precisam ser restaurados. Aqueles que precisam ser curados, meu Pai, que haja cura. E que haja salvação, meu Deus, através de cada um de nós. Nós te adoramos nessa noite. Nós te exaltamos nessa noite. Nós glorificamos o teu nome nessa noite. Aleluias. E eu queria perguntar nessa noite se há alguém que chegou a esse local, alguém que chegou nesse lugar onde o Senhor tocou o teu coração, onde o Senhor tem tocado a tua vista, que precisa ter a visão restaurada, de entender quem Jesus é. Você que quer aceitar Jesus nessa noite, se há alguém no nosso meio que quer receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, alguém que precisa ser aceito por Jesus, há alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor nessa noite, eu convido você a levantar a sua mão, a vir aqui à frente. O Senhor vai tocar os teus olhos. O Senhor vai tocar os teus olhos, o Senhor vai liberar a tua visão. Você é alguém que está desviado dos caminhos do Senhor. Alguém que outrora voltou à aldeia. Alguém que voltou a fazer as mesmas práticas. O Senhor quer tocar o teu coração, o Senhor quer tocar a tua visão nessa noite. Se há alguém no nosso meio, nós convidamos você a vir aqui à frente, nós iremos orar por você. E se não há, sinta-se à vontade aqui na mesa do Rei, nesse ambiente de glória, onde há comida todos os dias. Onde há comida todos os dias. A mesa do Rei sempre é farta. Eu queria que você desse um brado de vitória e aplaudisse ao Senhor nessa noite. Aleluias! Glórias a Deus! Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus, queridos, amém, glória a Deus. Você pode dar a mão para o irmão que está do seu lado. Vamos emendar os corredores em nome de Jesus, amém. O nosso Deus é poderoso, aleluias. Que o nosso coração possa permanecer nessa palavra em nome de Jesus. Os ambientes, eles mudam muito o nosso coração muitas vezes, quando nos deixamos levar. Mas o nosso ambiente é a presença de Deus. Caminhe na presença de Deus.